Está confirmado, portanto, é o nome indicado por Lula, já vai ser ouvido no Senado. Explica para a gente esse cenário, por favor. E as repercussões, porque durante a campanha a gente lembra muito bem do que foi o posicionamento do Lula em relação à indicação de ministros do STF. E essa relação também, né, do Zeni com o presidente Lula. Presidente Lula. Indicação bastante polêmica, né, mas ela já está publicada no Diário Oficial da União, ou seja, já é oficial. Ele é o nome do presidente Lula para assumir a cadeira do ministro aposentado, Ricardo Lewandowski, que se aposentou de forma compulsória. Agora, o próximo passo é que Cristiano Zanin seja sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Uma vez o nome dele aprovado lá na CCJ do Senado, então o plenário da Casa vai analisar essa indicação do presidente Lula. Ontem, inclusive, Lula teve um encontro com o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. A gente tem uma conversa de bastidor de que Davi Alcolumbre teria garantido ao presidente Lula que ele vai facilitar a aprovação do nome do advogado Cristiano Zanin na CCJ. Então é mais um capítulo polêmico. O fato é que o presidente Lula disse à imprensa que Cristiano Zanin é sim o nome dele, porque conhece a carreira política, conhece a carreira no direito, conhece a carreira dele também no âmbito jurídico, conhece a vida pessoal de Cristiano Zanin e sabe que ele vai ser um ministro excepcional. Essas foram as palavras do presidente Lula. Vamos ouvir o que ele disse em evento sobre Cristiano Zanin. Você já esperava que eu indique o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado. Bom, Cristiano Zanin ficou nacionalmente conhecido a partir de 2018, quando ele começou a defender o presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Lula foi preso em abril de 2018, 580 dias depois, ali em meados de 2020, Cristiano Zanin conseguiu um habeas corpus do presidente Lula na Suprema Corte, também conseguiu a anulação desse processo na Operação Lava Jato. Então, Cristiano Zanin se transformou numa peça-chave para as eleições de 2022, para a candidatura de Lula e também para ele assumir a presidência do país pela terceira vez. Então, é um nome importante para o presidente Lula. Claro que a oposição reagiu de forma negativa, muitas críticas, principalmente do Partido Liberal. Os parlamentares do PL já disseram que não tem data marcada para essa sabatina, mas que, independentemente do que for falado, vão votar contra, porque é uma indicação pessoal, porque Cristiano Zanin é um advogado pessoal de Lula, o que feriria o conceito de independência do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Girão sobre esse assunto. O advogado do Lula, né? Isso realmente é com todo respeito à pessoa, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa, mas é um escárnio. Oferecer um nome, algo que tem um conflito direto, no meu modo de entender, de interesse, né? Porque foi advogado íntimo de defesa do atual presidente da República. E isso não pode ser uma coisa paroquiana. A gente está falando de um ministro do Supremo que vai ficar aí por décadas. Bom, duas coisas são fato, não dá para negar. Cristiano Zanin conhece a vida pessoal, a carreira política na intimidade do presidente Lula. Ele é um advogado que está por dentro de tudo o que aconteceu, todos os processos, o que diz a verdade total está ali também com o Cristiano Zanin. E também não dá para negar que os dois são amigos íntimos já há muitos anos. Então eu fui atrás de uma advogada especialista em direito constitucional para saber se essa indicação do presidente Lula é moral, é legal ou se realmente é uma interferência política. Vamos ouvir o que ela disse. As indicações ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal são feitas pelo presidente da República que estiver em cargo quando a vaga for aberta.
E essa indicação deve obedecer os requisitos previstos lá no artigo 101 da Constituição, que diz que é supremável, é indicável o cidadão entre 35 e 70 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Então veja que, apesar de ser um cargo da mais alta corte do país, as exigências técnicas não são tão grandes. Deve-se respeitar os requisitos da Constituição, mas certamente a indicação é livre ao presidente da República e trata-se sim de uma indicação política, mas no sentido amplo dessa palavra. Depende das relações de confiança, credibilidade, técnica e reputação da pessoa indicada. O ministro empossado jamais vai poder agir fora das regras da legislação e da Constituição, agindo à margem da lei. Bom, a gente viu ela então confirmando que sim, foi uma indicação política, sim, mas que não tem nada de errado nisso. Todos os presidentes nos últimos anos, desde Dilma Rousseff, o próprio Lula, nos 2 primeiros governos dele, fizeram indicações políticas. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro indicou Cássio Nunes Marques e André Mendonça, numa indicação bastante polêmica também, mas são pessoas da intimidade, são amigos pessoais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diga-se de passagem, sempre que tem uma votação envolvendo Bolsonaro no meio, lá na Suprema Corte, esses 2 ministros tendem a votar favoravelmente para o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente porque foi uma indicação política. Não é o que deveria acontecer, mas a gente sabe disso. Inclusive, a ex-presidente Dilma Rousseff também fez algumas indicações que eram favoráveis às propostas dela. Então, esse negócio de indicação política para a Suprema Corte não é de agora e é uma coisa que acontece sempre. Inclusive, é permitido porque o presidente da República, ele indica o ministro da Suprema Corte, mas os responsáveis pela aprovação realmente são os parlamentares. Então, a gente vai ficar aguardando a sabatina do advogado Cristiano Zanin. Ele tem 47 anos, é formado em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, se formou em 1999, também é especialista em Direito Empresarial e Direito Penal e tem um escritório de advocacia em parceria com a esposa dele na cidade de São Paulo, considerada um dos maiores escritórios da cidade. Volto com vocês. A gente vai seguir acompanhando, né? É provável que esse nome que já foi indicado seja o aprovado. Não há ilegalidade, mas eu questiono a moralidade, talvez, dessa escolha. São escolhas políticas, como a gente vê ao longo de todos os mandatos. A diferença é que Lula foi um ex-presidente condenado, descondenado, por uma ação de uma operação que ainda está em vigor, que é a Operação Lava Jato, e que teve o advogado agora indicado. Ou seja, uma vez lá no STF, ele também vai analisar a própria Operação Lava Jato, porque as questões da Lava Jato têm chegado ao Supremo com muita frequência, né? Com muita frequência, inclusive, questionando decisões que foram tomadas lá, processos de investigação, entre outras coisas, do protocolo jurídico. Então, essa talvez seja a diferença das indicações. É natural, por ser uma indicação política, a tendência, né, o tendenciamento na hora de se julgar, porque existe um alinhamento político. A diferença é que o Zanin foi o advogado de defesa de Lula até pouco tempo, até agora. Nesse sentido, o parlamento, o Senado, para ser especificamente, só vai cumprir uma formalidade, né? O que mais atrapalhou um processo desse que a gente viu foi em relação à escolha de André Mendonça, que Davi Alcolumbre mostrou o poder que pode ter um presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que foram 4 meses, né, que ele demorou para liberar a audiência para ouvir o então candidato de indicado de Jair Bolsonaro. Agora parece que Alcolumbre está tudo bem com ele. Outra cena que eu gostaria de ver na audiência do Senado é o ex-advogado de Lula sendo sabatinado pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador. Vai ser uma cena interessante, não vai não? Né? Vai ser uma cena interessante do Senado. Poucos conflitos de interesse, né? Exatamente. Já se fala nessa possibilidade por aí, Igor? Tem essa possibilidade, sim. Ele vai ficar cara a cara com o ex-juiz e ex-ministro da Justiça,
o senador Sérgio Moro, são cenas aí que somente a política brasileira pode proporcionar pra gente, né? O Brasil não é para amadores. Vai ser divertido acompanhar. Vai ser. Lembrando que Sérgio Moro tinha essa pretensão também, viu, enquanto ministro da Justiça, de ser um dos indicados de Jair Bolsonaro à Suprema Corte. Mas aqui entre nós, até aproveitar a tua presença com a gente, Igor, tantos funcionários de carreira da Justiça brasileira, juízes, pessoas que dedicam uma vida inteira, não apenas juízes, mas advogados também, mais uma vez, e até usar a palavra do Girão aqui, nada contra a pessoa do indicado de Lula, mas a magistratura, o direito brasileiro tem tantos nomes de pessoas que poderiam sim compor a Suprema Corte deste país, mas infelizmente a prática política relega a indicação da mais alta corte da nação brasileira a conchavos, a conhecimentos, a grupos e a interesses políticos. É uma desgraça para a nossa nação isso, infelizmente. E não existe independência de poderes, né? É só aparentemente um discurso, porque há uma relação muito próxima. Ele pode ficar no cargo até 2050, então tem algumas décadas aí pela frente, e essa é a primeira indicação, a 2 indicações que Lula deve ter direito ao longo da sua gestão. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.